Mateus 12, 2, versículos 13 a 23. Então diz assim: E tendo-se eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: Levanta-te e toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite, e foi para o Egito, e esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que disse: Do Egito chamei o meu filho. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito, e mandou matar os meninos que havia em Belém, em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: Em Ramá se ouviu uma voz de lamentação, choro e grande pranto, Raquel chorando os seus filhos e não querendo ser consolada, porque já não existem. Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, dizendo: Levanta-te, e toma o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe, e foi para a terra de Israel. E ouvindo que Arquelau reinava na Judéia em lugar de Herodes, seu pai receou ir para lá, mas avisado em sonhos por divina revelação, foi para as partes da Galiléia, e chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Trago então esta mensagem com este título: Quando Jesus fugiu para prevalecer. Pai, nós te louvamos e agradecemos por esta mensagem, que o teu Espírito continue falando aos nossos corações. Oh Deus, edifica-nos, Senhor, aviva-nos, ó Senhor, em nome de Jesus, para viver, ó Deus, esta palavra, e assim, Senhor, compartilhar deste evangelho com todos os que nos cercam, em nome de Jesus, amém. Quando Jesus fugiu para prevalecer, ora, Jesus fugir, é o que diz o texto, né? E aqui nós vemos assim, nesta palavra, como se diz, né? Eu costumo sempre consertar esta frase quando diz que Deus escreve certo com linhas tortas. Na verdade, Deus escreve certo com linhas que para nós parecem tortas, mas elas são certíssimas. E nós é que somos, na verdade, tortos. Ou seja, nós somos imperfeitos, somos míopes, não conseguimos enxergar direito as coisas, somos muitas vezes agoniados, impacientes, e tudo isso por causa do quê? Do pecado. E nós precisamos, na verdade, nós é que precisamos nos consertar diante de Deus, não é? Assim, o que é que a gente pode aprender desse texto aqui que nós lemos? Primeira coisa que a gente tem que admitir diante dos fatos, né? As coisas só acontecem no tempo certo. Já reparou? Quando a gente faz a leitura da Bíblia, tudo certo. É como se o Senhor usasse uma matemática, um padrão, uma coisa que medite assim, tudo certo. Até no tempo que Jesus nasceu, é conhecido, como os teólogos dizem, a plenitude dos tempos. Por que plenitude dos tempos? Veja bem, quem dominava o mundo era
o Império Romano era um governo consolidado, um governo forte, e ali o Império Romano dominava todos os povos da Palestina, tanto hebreus, como gregos, como os próprios romanos, e todos eles se comunicavam, ou seja, o inglês da época, né? A linguagem universal da época era o grego koiné, é de onde o Novo Testamento é traduzido, o grego popular. Por isso que quando Jesus morreu, na tabuleta colocou Jesus Nazareno, rei dos judeus, nas 3 línguas, mas eles todos se entendiam. Veja como Deus é sábio. Como o Império Romano era um império que dominou o Império Grego, e ele também fez estradas, que eram conhecidas estradas vicinais. Então eles chegavam nos locais mais rapidamente, e não precisava de passaporte. Veja como o Evangelho encontrou nesse tempo oportunidade de se expandir, um governo consolidado, todos se comunicavam, não precisava de passaporte, e foi justamente aí, nesse tempo, que nasce Jesus, no tempo certo, nem antes, nem depois. E é verdade, todas as coisas só acontecem no tempo certo. O Senhor jamais chega atrasado. Não. A Bíblia diz que a gente que considera atrasado, né? Está demorando, julgamos assim, mas quando Ele age, chegou o tempo de Deus, este é agora, ninguém vai poder impedir. E quando a gente lê o livro bem conhecido, né, de Eclesiastes, olha o que diz esse livro, né? O livro de sabedoria, o livro de Eclesiastes, no seu capítulo 3, no versículo de número de 1 a 8, olha o que está escrito. Tudo, não é quase tudo não, viu? Tudo tem o seu tempo determinado, no prazo certo. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Olha como a palavra aqui inclui tudo, todo. Há tempo de nascer, né? É tempo de morrer. Isso que eu digo sempre assim, que a vida do crente está nas mãos de Deus. O crente não morre de véspera. Ele vai do tempo que Deus determinou, porque todos os cabelos da nossa cabeça estão contados. Ele sabe o dia da hora de nascer, da hora da nossa partida, e é assim mesmo. Tempo de plantar, tem tempo de arrancar o que se plantou, tem tempo de matar, ou seja, tempos de guerra, tempo de curar, tempo de derribar, tempo de edificar, tem tempo também de chorar, é verdade, e tempo também de rir. Tempo de plantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraçar. É o tempo que a gente vive, né? Veja só, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar, tempo de deitar fora, tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de estar calado, tempo de falar, tempo de amar, tempo de aborrecer, tempo de guerra, tempo de paz. As coisas só acontecem do tempo certo, devido. No Salmo 46, que nós lemos aqui no início, no seu versículo 10, diz assim: aquietai-vos, ou seja, fique quieto, e saiba que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Não adianta a gente querer
pressionar a Deus em coisa nenhuma. Observe aqui o que aconteceu com o menino Jesus. A gente lê aqui e a gente fica pensando, ora, Deus não é o Deus dos deuses? Precisava fazer esse enredo todo, ter que fugir lá para o Egito, esperar Herodes partir para depois mandar retornar. Deus não tem poder? Ele podia ter resolvido isso logo, imediatamente. Agora pensamos, hein? Quando a gente vê esse universo tão sem fim, tão grande, a gente imagina quem poderia estar no controle de tudo isso, né? Um Deus sábio, maravilhoso, um Deus que conhece cada um de nós, chama pelo nome. Imagine, quando a gente está coordenando coisas do nosso ambiente, né, na nossa capacidade humana, a gente já fica arrancando os cabelos, porque é tanta coisa para a gente pensar, para a gente agir e decidir, e isso nos cansa, isso nos consome. Agora você imagine que é um Senhor vendo de uma maneira abrangente todo o universo, todos os planetas, né? O mundo invisível, as nossas vidas, dominar a história. Então as coisas, o jeito de Deus trabalhar não é como a gente imagina. Não adianta a gente estar aqui agoniado, não, Deus tem que fazer assim, do meu jeito, que eu acho que é bom, querendo dar uma opinião, dando palpite para Deus. Quem que estava quando tudo foi criado? Quem jamais foi conselheiro de Deus para dizer, não concordo com isso, não aceito assim? A Bíblia diz que a loucura de Deus é muito mais superior do que a sabedoria humana. Se assim pudesse dizer que o Senhor é louco. Olha a diferença, o disparate. Proporcionalmente muito distante. O Senhor é supremo, maravilhoso. As coisas reveladas de Deuteronômio 29 são para nós, mas as encobertas fica só para Deus. E o que é que o salmista diz? Eu não me exercito em grandes assuntos, nem em coisas elevadas demais para mim. Então deixa das mãos de Deus. Então aqui nós vemos o Senhor, o Deus vivo, glorioso, fugindo. Aí na primeira leitura a gente assim quer dizer que o Senhor se acovardou, mas existe também situações que você recuar não significa perder. Há momentos até de luta, e um escritor, se não me engano, Sun Tzu, 600 anos antes de Cristo, ele ensinava nas estratégias de guerra, a arte da guerra, que algumas vezes você recuando não significa que você está perdendo. É apenas uma ação mais sábia para você vencer o seu oponente de uma maneira tal que ele não possa reagir. Ele imagina que vai ganhar, mas está perdido. Aí o Senhor então aqui é conduzido, veja como, ó Deus é maravilhoso. Herodes queria matar. Deus poderia dizer, eu mato logo ele. Porque Deus ele tem poder, né? Como a Bíblia diz, não tema homem, porque depois de matar não sabe mais o que fazer. Mas aí tem que temer a Deus, que ele tem poder sim para matar e além disso lançar a alma no inferno. Por que Deus não matou logo Herodes? Bom, vamos entender. Aqui nós estamos vendo que as coisas só acontecem no tempo certo. Não é eu quero agora. Sim, Deus pode até agir agora, mas é como eu ouvi de um pastor na sua pregação, ele disse que Deus pode responder assim, imediatamente. Ele pode dizer assim, aguarde, espere. Ou ele pode dizer não, não e não, né?
Bom, o que é que nós aprendemos aqui também, né, neste episódio? Além de que as coisas só acontecem no tempo certo, não adianta a gente ficar vexado. Entregue na mão de Deus e deixe Ele trabalhar do jeito que Ele sabe o que é que deve fazer. Olhe, aqui aprendemos também que Deus o Todo-Poderoso, Ele sempre cuida dos seus. Sempre cuida dos seus. Romanos 8, seu capítulo 8 de Romanos, olha o que diz aqui, Romanos, no seu capítulo 8, versículo 28, está escrito assim, ó: e sabemos que quase todas as coisas, né? Assim mesmo? Quase, né? Todas as coisas, até aquilo que a gente parece incompreensível, inaceitável, todas as coisas contribuem, ou seja, cooperam juntamente para o bem. Agora aqui vem algo importantíssimo: porque tudo coopera para o bem, porque juntamente as coisas concorrem para o bem, não é sem razão. Até aquilo que a gente diz assim, pô, se fosse perguntar, eu não queria isso. Até Jesus disse: passa de mim este cálice, mas não seja como eu quero, mas como tu queres. Mas a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável e é perfeita, não tem erro nenhum. Deus sabe de todas as coisas. Quantas coisas na vida que no momento a gente não queria passar por situação, mas depois que aquilo tudo passa e lá na frente a gente diz: rapaz, meu Senhor, me perdoe, porque eu estava pensando errado, mas agora eu entendo, foi melhor assim, e agora eu compreendo, Senhor. Obrigado, tem misericórdia da minha vida. Aí a Bíblia diz aqui que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Olha a importância de amar o Senhor acima de tudo e de todos. Olha a consequência. Tudo que Deus permite acontecer comigo e com você coopera para o nosso bem. Ainda que a gente não entenda agora, mas entregue o caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. É só a gente continuar mantendo este amor, esta devoção, a adoração exclusiva ao nosso Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Quando é feito um decreto, alguém pode revogar? Não é aqui assim na terra? Decreto municipal, decreto da República, governo federal, está decretado ali, ó. Assinou, carimbou, tem que obedecer. E quando o nosso Senhor, o Senhor dos Senhores, Ele decreta algo, quem é que pode impedir? Então Ele assim fez, Ele desejou, morreu por nós, ressuscitou. Tudo Ele fez para nos salvar, e diz: as ovelhas que foram entregues nas minhas mãos, o inimigo não arrebatará. Aleluia. Então, estamos aqui no caminho, perseverando, muitas lutas, muitas dificuldades, muitos perrengues, mas como o apóstolo Paulo disse, em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. E aqui na carta de Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 5, no seu versículo 6 e 7, olha que palavra maravilhosa. A palavra de Deus não há nada igual, semelhante. Diz assim, ó, para a nossa edificação. O que é que a gente tem que fazer diante das circunstâncias? Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, o braço forte do Senhor, para que,
a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, toda a vossa preocupação, porque ele tem cuidado de vós. Deus está cuidando de tudo. Ele não disse que não ia deixar a gente sozinho? A gente fica apavorado e com medo, né? Assustado. Mas a Bíblia diz: por que te abate a minha alma? Por que fica assim? Espere em Deus. Porque bem cedo Jesus virá. Que calmo. Aí estavam lá os discípulos no barco: mestre, a gente vai morrer, a gente vai ser afogado, Senhor. E naquela agonia, anunciando, e o mestre lá na sua tranquilidade. Não vê que a gente está indo a pique? Aí o Senhor olha para tudo aquilo, ordena, e de repente tudo se acalma. Aí eles ficam assim admirados, de boca aberta, e com se perguntar: mas que homem é esse, que até o vento e o mar lhe obedece? Qual é o nome dele? Jesus, aleluia, que está conosco. Por isso a gente tem costume de dizer, quando nos perguntam: como é que você vai? Aí a gente diz assim: com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Agora o mar está encapelado, viu? O mar, as ondas assustam, o vento está forte, a ventania, está uma situação complicada. Mas quando a gente repara e olha para Jesus, o piloto, né? Capitão do barco ali, segura o firme no leme, ele dizendo: olha, não se espante, não se assuste, não temas, eu sou contigo. Deus, Ele sempre cuida dos seus, e é verdade. Não significa aqui que quando eles fugiram para o Egito, que o Senhor largou de mão, e poderia até o casal José e Maria, está vendo aí? Está vendo aí que tudo isso aí foi conto de carochinha? Olha que a situação que a gente está tendo que fugir, que vergonha, que humilhação. A gente com tanta necessidade, ainda temos que correr desse homem pavado, desse homem perverso, fazendo tanta injustiça, tanta coisa ruim. E eles poderiam dizer: olha, Senhor, a gente não quer mais confiar nessa promessa, a gente não pediu filho nenhum, né? Mas eles, como foram realmente um casal escolhido para fazer a vontade do Senhor, e apesar de tudo que eles passaram, chegaram naquele local, procurar a pousada, não tinha, tudo cheio. O que é que vai fazer? Aí oferece lá aquele lugar, estrebaria, cheiro de animal, e aquela situação precária, e ali aquele menino nasce. Eles podiam ficar aborrecidos, né? Ô Senhor, que história é essa? Que promessa é essa que vai se cumprir desse jeito? Eu não quero não. E tem gente que veio para o cristianismo assim, achando que Deus vai favorecer, vai entregar a ele todas as benesses. Tudo que eu peço a Jesus eu tenho. Não é bem assim. Olha que o nosso Senhor Jesus passou por situações que nós até, né, não passamos, mas Ele passou por nós. Olha que eu tive até uma condição melhor. Eu nasci numa casa, a parteira, a dona Sofia, foi lá, preparou tudo, e ali eles estavam só, não tinha parteira, não tinha hospital, nasceram ali, naquele local. Isso quer dizer, Deus não está comigo? Deus me abandonou? Deus me mentiu para mim? Não, de maneira alguma. Deus, Ele sempre cuida dos seus. Ele está cuidando de mim, está cuidando de você, e em tudo vamos dar graças a Deus. Porque, Senhor, aconteceu isso aí, mas eu continuo te amando, viu, Senhor?
Senhor, eu não estou entendendo nada, mas como eu te amo, eu aceito. Oh, glória a Deus, aleluia. Bom, as coisas só acontecem no tempo certo. Deus cuida, sim, sempre dos seus. E outra coisa importante aqui, terceiro, olhe, Deus é fiel à sua palavra. Sim. Ele permanece e está no controle de tudo. Quando Jó, ele se expressa, nós vemos aqui Jó se expressando, falando, do Senhor, e a gente sabe, que Jó passou, a paciência de Jó que ele teve que ter, mas ele fala aqui, como diz o capítulo 42 de Jó, no seu versículo 2, ele diz assim: bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Glória a Deus. Então ele conhecia Deus tanto, ele se humilha diante do Senhor e dá glórias a Deus. Olha que bom exemplo para mim e para você. Bem sei eu que tudo podes, o Senhor pode tudo, Senhor, e está escrito na palavra que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, abundantemente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Eu sei que tudo pode e que nenhum mesmo dos teus pensamentos pode ser impedido. Aí, concordando com esta palavra, está lá também no livro de Números, no seu capítulo 23, versículo 19, está dito assim, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? E Deus pode tudo, Deus pode tudo. Ele é o Todo-Poderoso. Mas tem uma coisa que Deus não pode fazer. Pastor João, o senhor está falando coisa errada. Eu descobri que tem uma coisa que Deus não pode fazer. Ele não é o Todo-Poderoso. Haveria alguma coisa impossível para baixo, tem uma coisa que Deus não pode fazer. Sabe o que é? Deus não pode mentir. Ele não mente nunca. Ele é fiel à sua palavra, 100%. Ele vela para que a sua palavra se cumpra sempre, eterna. Tudo passa, mas a palavra do Senhor, ela jamais há de passar. Olha o que diz aí no livro de Isaías, capítulo 55, versículo 8: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Versículo 9: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, olha a dimensão, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Continua a dizer, versículo 11: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Assim diz o Senhor. Nós temos costume de dizer, quando a gente evangeliza, que a palavra do Senhor não volta vazia, mas entendendo assim, que todas as vezes que a gente vai pregar o evangelho, a pessoa vai se converter.
Não é isso que a gente imagina? Não, a palavra de Deus não volta vazia. Então a gente imagina assim, pregou, vai se converter. Mas tem muita gente que já ouviu, ouve e vai ouvir e não vai se converter. Isso significa que a palavra de Deus, ela não se cumpre? Ela volta vazia? Cumpre-se sim. A palavra de Deus, ela produz salvação para o que crê, mas produz também juízo para aquele que não recebe. Porque ele disse assim, ó: se vocês não creem em mim, estas palavras que eu vos tenho dito, ela há de julgar no último dia, mas não vai voltar para mim vazia não. Ela vai produzir salvação para os que creem, mas também vai produzir juízo para aqueles impenitentes. Mas a sua palavra, ela vai se cumprir. E que nós estejamos do lado do Senhor para ouvir assim: vinde bendito do meu Pai, possua por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. De que lado a gente vai estar? Do lado da salvação ou do lado do juízo de Deus? Que a palavra de Deus, ela há de se cumprir fielmente. No livro também de Isaías, no seu capítulo 43, versículo 13, diz assim, olha: ainda que houvesse dia, eu sou. O nosso Deus de eternidade, Ele é Deus. Ele é transcendente. Quando a gente estuda matemática, aí tem lá um gráfico cartesiano. Aí a gente vê para o lado direito, no meio zero, vai 1, 2, 3. Será que dá para terminar? E lá vai, tá, 1.000, 2.000, 3.000. Tem do lado esquerdo também, -1, -2, -3. Interminável. Ele é o princípio, Ele é o fim. De eternidade a eternidade. Como é que pode o finito que somos nós descrever o infinito? É impossível. Aí está escrito, ó, antes que houvesse dia, antes que houvesse a terra, antes que houvesse luz, houvesse mar. Aqui está dito, eu sou. Olha, em alguns lugares a gente vê na Bíblia essa expressão, eu sou. É o Senhor que fala assim. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, agindo eu, quem impedirá? Deus é fiel à sua palavra. E o que é que a gente tem que fazer para estar em sintonia com o Senhor? Ser fiel à sua palavra. Aí vai ficar tudo bem. Tudo maravilhoso. E a gente vai continuar sendo amigo de Deus, e Ele continuando o nosso Pai, né, o nosso Senhor, e vai ficar tudo legal, maravilhoso. Veja o que Deus fez na vida deste casal, operando de uma maneira assim, maravilhosa. Então assim, poderia se pensar, o caso está perdido. Essa profecia, ela não vai se cumprir não. O casal fugiu, cadê eles? Não estão mais morando aqui, quem sabe para onde foi? Alguém poderia, foi lá para as bandas do Egito, quando é que vai voltar? Ninguém sabe não, quando é que vai retornar, não sei não, mas olha o que diz aqui, como Deus, Ele é fiel à sua palavra. Nesse capítulo de Mateus 2, que nós estamos aqui meditando, Mateus 2, olha o que diz aqui o versículo 17, como Deus é fiel à sua palavra. E então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias. Já estava escrito lá, profeta chorão, lembra? Lamentações de Jeremias.
O que Jeremias disse? Está lá escrito no seu livro. Em Ramá se ouviu uma voz, lamento, choro e grande pranto. Raquel, mas Raquel não existia. Como é que pode isso? Deus já conhecer o nome de uma pessoa que ainda vai nascer. Presciência de Deus, olha. Deus, ele já sabe de tudo. O que vai acontecer adiante, ele já sabe. O futuro, o destino. E o futuro da igreja é o futuro de glória. Aleluia. Ele já predestinou, já o que antes conheceu, esse já predestinou e já está tudo certo, está tudo garantido. Deus já sabia o que ia acontecer. Jeremias profetizou: vai ter uma mulher chamada Raquel, ela vai chorar os seus filhos, não querendo ser consolada, porque já não existe. Porque que Herodes fez com raiva? Já que ele se sente ludibriado, enganado, porque ele disse: olha, quando vocês já acharam o menino, vocês voltam para me avisar, porque eu também estou querendo adorar. Olha a mentira, ele queria matar. Mas me diga, eles foram orientados. Não, eu sei que vocês estão com boa vontade para correr, mas não faça isso não, ó. Volta por outro caminho, porque o desejo desse homem é o desejo perverso, viu? Ele é verdugo e é mau. Aí quando ele viu que não voltou para ele dizer aonde é que está, porque ele é rei, que história é essa de nascer outro rei? Concorrer? Não, aqui quem manda sou eu. E aí ele, com raiva, o que é que ele faz? Ele conta o tempo, mais ou menos, quando tudo aconteceu, e aí mandou fazer o quê? Matar as crianças, né? Matar todas as crianças, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente ele perguntou aos magos. Aí imagine, hein? Que situação, hein? Todas as crianças de 2 anos, ninguém escapou. Mas Jesus escapou, porque ele não foi encontrado lá. O livramento vem de Deus, né? Quantas vezes na vida aconteceu uma tragédia, e aí Deus, é como a Bíblia diz, o laço quebrou e nós escapamos. Glória, porque Deus estava conosco. E é assim que acontece mesmo. A palavra de Deus se cumpre e Ele cuida de nós. E a palavra se cumpriu fielmente. Raquel chorando, não se diz assim que quantos filhos ele tinha, mas pelo menos mais de um tinha. Ela chora, os seus filhos pequenos, devia ter 1 ano ou 2 anos, porque já não existe. E olha também o que é que diz aqui, no versículo 23 do capítulo 2 de Mateus: e chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré. Não é que ele nasceu em Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Está vendo aí? Nada acontece por acaso, tudo tem seu tempo determinado, tudo tem que estar de acordo com a sua palavra. Jesus fugiu, seus pais, não significa que perdeu, não. Nós vemos aqui que o Senhor prevaleceu, e quem está com Cristo é assim, é vitória. Aleluia. Todas as lutas e pelejas que o Senhor permite que a gente enfrente são sempre acompanhadas de uma grande vitória. Já reparou? Nós perderíamos tempo aqui para contar os testemunhos do que aconteceu, as dificuldades, o choro, o lamento, as lutas, e a gente tentado a desistir, mas de repente,
chegou o tempo de Deus. E aí a Bíblia diz que Ele não deixará de atender aqueles que clamam a Ele de dia e de noite. Socorro, Jesus, eu não aguento mais, Jesus. Oh, Jesus, me atende, está difícil, está complicado, eu vou desistir. Mas a Bíblia diz assim: quando chega o tempo determinado, depressa farei justiça. Agora tem uma pergunta, né? Quando Ele vier, achará fé na terra? Ele chega agora, Ele vai encontrar em nossos corações essa disposição de continuar crendo. As circunstâncias dizendo não, dizendo: você está perdido, rapaz, acaba com esse negócio aí, não vai acontecer nada não, meu Redentor vive, eu creio sim, Ele há de me atender, Ele me prometeu, Ele é fiel e eu quero ser fiel a Ele, eu ainda o louvarei, a vitória é certa, eu não desisto não, o Senhor não me chamou para perder. E tudo aconteceu conforme a palavra do Senhor. O que é que a gente aprende então aqui? Jesus fugiu, mas não perdeu não, Ele ganhou, prevaleceu, o menino cresceu e tudo foi como as Escrituras registram. Então as coisas só acontecem no tempo certo, no tempo devido. Deus sempre cuida dos seus, de cada um de nós. Estamos nos cuidados do Senhor. Pode parecer que não é, mas Deus é fiel. A sua palavra está no controle de todas as coisas. E para concluir essa reflexão, está escrito na segunda carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Veja o que diz aqui, a partir do versículo 8. 2 Coríntios 4, versículo 8. Olha só. É por isso que, como é que a gente pode desprezar esta palavra, separar dela? Jamais, não. Em tudo somos atribulados. Não é assim que o crente vive? Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexo, é claro, a gente sente na pele perseguição, as ameaças. Nós somos gente, nós temos sentimento. Perplexos, mas não desanimados, porque o Espírito que está em nós está sempre nos impulsionando. Não tema. 365 vezes está escrito na Bíblia, para cada dia do ano: não temas. Perseguidos, o mundo é assim. Se vocês fossem do mundo, o mundo não vos amaria, mas vocês não são do mundo, é por isso que o mundo vos odeia, vos persegue. Perseguidos, mas não desamparados. Oh glória! Abatidos, tem hora que dói, né? Mas não destruídos. Olha nós aqui, de pé na presença do Senhor, apesar de tudo, trazendo sempre, por toda parte, os apóstolo Paulo diz: olha, eu trago sempre, por toda parte que passo, a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo. Mártir significa testemunha. Seja fiel até a morte, dar-te-ei a coroa de vida eterna. Devemos estar preparados para enfrentar tudo. Nossos irmãos perseguidos, eles diante da morte não recuam, são aconselhados: negue a fé e a gente dá um jeito para você. Lembra de Policarpo, na história da igreja, 86 anos, se não me engano. Pai, você já está velho, abandona esta fé, a gente dá um jeito aí para te livrar. Aí qual foi a resposta dele? Há 86 anos, o Senhor está comigo, e não é agora que eu vou abandoná-lo. Está lá na história da igreja, Policarpo, bom exemplo, hein? Herói da fé. Para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos, aleluia. E assim, nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus. Você sabia? Todos os crentes estão entregues à morte por amor de Jesus. Aqui a gente encontra
há certa liberdade. Mas pelo mundo, como se esse mundo de meu Deus, as coisas não são assim não, viu? Eles estão sempre entendendo que a qualquer momento, se forem apanhados, se foram presos, não tem advogado, não tem recurso, e o governo é malvado, é anticristão, e eles entendem que ele tem que varrer do mapa essa raça de cristão. Ele deseja matar mesmo, e a Bíblia está dizendo aqui, ó, se nós que vivemos estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. Por isso o apóstolo Paulo diz, o viver para mim é Cristo, se eu morrer, eu vou ganhar, vai ser melhor ainda, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Ou seja, ele se arriscava como pregador do evangelho, agora sendo um perseguido, mas ele não temia, um homem corajoso, e quando aconselhou, Paulo, não vai para lá não, homem de Deus, segue outro caminho, o pessoal está lá te esperando, pô, vai fazer de você, eu não sei não, é perigoso, não, eu vou. E ele dizia nas suas cartas, que ele não sabia o que ia acontecer, mas ele tinha certeza, de que lhe esperava lá, muitos problemas, muitas dificuldades, e depois de tudo que ele passou, ele relata que ele passou a noite no abismo, foi deixado como morto, apedrejado, quarentena de açoite, toda essa situação, mas ele disse, mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou, e temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, crie, por isso falei, nós cremos também, por isso também falando, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também, aleluia, por Jesus, e nos apresentará convosco, porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos, faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, né? A gente envelhece, fica fraco, contudo, no interior, ele se renova de dia em dia. E cada dia que a gente vai vivendo na presença de Jesus, sabe qual é o nosso maior desejo? Nosso maior desejo é este: se eu tivesse asas, eu voaria para os céus. E a gente fica dizendo, Maranata, Jesus vem logo, me leva daqui, aqui não é o meu mundo, Senhor, aqui eu não tenho cidade permanente, ó Senhor, tenho de ti saudade, eu quero estar contigo, Senhor, me leva logo. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompe, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação, assim é tratado, para que a gente não fique achando, ó, tudo está perdido, agora não tem mais jeito, está vendo aí, pandemia, aí estão inventando mais variantes, e a gente está mesmo, não tem mais jeito, estamos desenganados, mas a Bíblia diz, porque a nossa leve e momentânea vai passar, tribulação, o que é que produz em nós? Produz um peso eterno, de glória, muito excelente, aleluia, não atentando nós nas coisas que se veem, nas coisas que se ouvem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Isto é a fé, a certeza das coisas que não se vê, que se espera, a confiança nisso. E se crermos, veremos o quê? Portanto, igreja do Senhor, quando nosso Senhor Jesus
Os seus pais tiveram aquela ação de fugir para o Egito, não significa que o plano de Deus falhou. Não. Os planos de Deus jamais podem ser frustrados. A palavra de Deus se cumpriu fielmente. E assim foi determinado. O que passou foi Herodes. Herodes passou. E o anjo disse: olha, quem procurava o mal contra você já foi, ó. Podem voltar em paz. Aleluia. E assim é que acontece comigo e com você. Basta a gente confiar. Vamos avante? Canaã é logo ali, um pouquinho de tempo. O que há de vir virá e não tardará.